São Gonçalo Esporte Show. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Sharp. Opa, olá, muito bem, são 7 horas e 15 minutos, está no ar mais um São Gonçalo Sport Show, 7h16 agora, com a equipe antenadas da jogada, com muito atraso por uma falha técnica lá da central, né, com o seu Leonardo, mas muito bem, estamos no ar às 7h16 com o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe antenadas da jogada. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto de 2015. Muito boa noite, Salvador Rangel, o operador que é mais do que bom para Dedéu. E muito boa noite a ele. Hoje temos jogos da Série B, temos jogos do Botafogo, mas muito boa noite a ele, o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. David, já começo aqui com meus destaques para o Fluminense, né? Que na véspera do jogo agora contra o Internacional lá em Porto Alegre, na chegada até o Ronaldinho foi destaque, até foi muito procurado, o Henderson fez muitas mudanças no time. Vou passar também a lista de relacionados para o jogo, os jogadores que viajaram. Osvaldo e Fred não viajaram, mas o Robert e o Jean estão relacionados, David. A gente comenta mais sobre as possibilidades do Fluminense Futebol Clube contra o Inter. E aí, quero também aqui destacar, Leonardo, meu querido, vamos ficar atento para a gente entrar no ar, entendeu? Nós estamos querendo fazer um trabalho de qualidade, honrar nossos ouvintes de São Gonçalo, da região, entendeu? espalhados pelo mundo, pelos aplicativos e pelo sangonssalofm.com. E não se esqueçam que a gente não vai parar no Mauro César Pereira. A gente quer trazer outros convidados de nome. A gente vai trazer gente que tá por dentro do negócio, que gosta do projeto, gosta do esporte, que até são também ouvintes, para quem não sabe, a gente tem contato. Então, vamos lá, não pode acontecer mais isso, a gente entrar atrasado. David Sharp, entrego para você o apresentador que não perde o charme. Isso aí, deixar programado pra gente entrar no ar às 7 horas sem nenhum problema. Ah, faltou luz em Araruama, pelo amor de Deus. A gente tá aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, fazendo programa pra você de São Gonçalo e região. Ou seja, não temos nada a ver com Araruama ou com qualquer outro lugar. Então, muito boa noite, Rômulo Diego Moreira, o RDM, nosso comentarista e jornalista, que tem um furo da informação e uma opinião muito concisa. Muito boa noite, o seu destaque inicial. Boa noite, David. Olha só, David, eu tenho algumas informações interessantes. Crise no futebol carioca. Crise na Gávea. Por quê? Flamengo, depois de 35 anos, demitiu o diretor do departamento de futebol, o Runco. E sabe por quê? Por quê? Internamente, o Paulo Vitor reclamou que foi liberado, depois da fratura dele, com dores. E entre outras crises que a gente vai comentar aqui. Já aconteceu antes em clube carioca. E o professor Luxemburgo também reclamava do Runco. E essa é uma informação interessante, que é um dos motivos da briga, da divisão da chapa azul, né? É o motivo do BAP ter saído e até do próprio Valim. E outros motivos foi briga com a federação e tal também. Outra coisa, no Botafogo, o vice-presidente de futebol, o Antônio Carlos Mantuani, pediu para sair, pediu demissão ontem. E o que acontece? Antônio Lopes perde força no cargo. Ou seja, Antônio Lopes, que organiza o futebol e inclusive demitiu o René Simões, pede para sair. Agora quem pode sair é o próprio Antônio Lopes. Olha a bagunça toda. É uma bagunça, né? Como a gente vive falando aqui, a seriedade passa longe, né, Lucas? Não é só aqui na São Gonçalo FM que a seriedade passa longe, né? Infelizmente, né? Pode falar, Lucas. Não, isso aí só mostra o que eu vinha dizendo ontem, que o profissional quer se especializar, quer evoluir, quer estudar, quer se tornar melhor, quer se atualizar. Qualquer termo que remeta à virtude. Pra quê? Pra pequenas, como eu posso dizer? Devaneios? Pequenas incompetências, né? Pequenos ruídos, aí, pra estragar um trabalho inteiro. Mas não para por aí não, Mais duas coisas. O grupo político
do Montenegro, tá ganhando força no Botafogo e pode até colocar alguns reforços que a gente vai comentar mais. E para terminar, crise São Januário. Estão especulando até Antônio Lopes como técnico. Acredita nisso? Antônio Lopes como técnico. Meu Deus do céu. Voltando aos 90, 80, 90. Então, às 7 horas e 20 minutos, eu anuncio que temos jogos pela Série B. Hoje a rodada completa. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos em andamento. E depois, Botafogo às 9h30, perdão. E também o Macaé às 9h30 da noite também. Então falaremos. Quem enfrenta o CRB em casa aí, que eu queria saber? O CRB em casa vai. Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa vai enfrentar lá no Castelão. O Lucas Haddad. O Lucas Haddad. Ele acha que os amigos dele todos do Maranhão estão ouvindo. Lucas, tem mais gente de São Gonçalo ouvindo a gente, mas eu sei que o coração bate mais forte. O coração bate mais forte. Amigos de São Gonçalo, tô falando de clube grande, só isso. Com certeza. Então, às 7h21, eu anuncio também que Paulo Guerreiro está fora, como todos vocês já sabem, do jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. E quem vai para o lugar dele, a princípio, é o Ederson. Ou seja, o Cristóvão quer botar um meia para estrear no lugar do centroavante do time. Vai entender. Vai mudar o esquema todo. Quer fazer o que o Anderson fez, quer botar um meia como centroavante. Vai entender, então. E o cara que nunca jogou, né? O Ederson seria a estreia dele. Já vai entrar improvisado. Às 7 horas e 21 minutos, vamos para o primeiro intervalo. Convido a você a curtir também a nossa página no Facebook, que é facebook.com/antenados na jogada, facebook.com/antenados na jogada, e claro, acompanhar também os nossos programas na íntegra no YouTube, que é o nosso canal Antenados na Jogada. E temos também o Lucas Haddad, o WhatsApp, para você que nos ouve participar com a gente. Vamos lá, gente, mande sua mensagem para 99987-4802, 99987-4802. Muito bem, então é 7h22, sem mais delongas, vamos para o primeiro intervalo. Salvador Rangel pode chamar que a gente já volta no programa aqui São Gonçalo Sport Show. Vai lá. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831-9076. 99831-9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802, 99987-4802. Às 7h25, voltamos com o São Gonçalo Sport Show e você ouviu Live and Let Die, do Guns N' Roses, versão do Guns N' Roses, mas o Lucas Haddad, com toda a sua sabedoria musical, falou que a música é anterior ao Guns N' Roses, não é não, Lucas? Claro, é do filme 007, Live and Let Die, filme do mesmo nome. Exatamente, a música composta pelo Paul McCartney. Muito bem, essa eu não sabia, hein? Muito bem, agora você, não só eu, mas como você também sabe. Então, Salvador Rangel, Rômulo Diego Moreira e Lucas Haddad, chegou a hora de falar da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem toda a 18ª rodada acontecendo hoje. E eu já adianto os resultados para você, hein? Bahia e Náutico vão empatando em 0x0 na Fonte Nova, o Criciúma também vai empatando em 0x0 com o Paysandu, mesmo resultado de Sampaio Corrêa e CRB. E aí tem gol no Arruda, em Santa Cruz 1, Mojimirim 1, ainda às 7 horas. Jogos que começaram às 7 da noite. Ceará 0, América Mineiro 0 no Castelão. E o Oeste vai empatando também 0x0 com o Atlético Goianiense. Às 8h30 tem Luverdense e Vitória. E às 9h30, Botafogo e ABC, Bragantino e Paraná, e Boa Esporte e Macaé. Então, Salvador Rangel, vamos falar do Botafogo, que joga logo mais contra o ABC. Pois é, galera, e tem desconto, hein? Hoje, por ser um jogo bastante importante, aliás, é o último jogo do Botafogo no primeiro turno em casa, lá no seu estádio Newton Santos, no Engenhão.
Então, Lucas Haddad e Rômulo Diego Moreira, ingressos a partir de R$10, Lucas. R$10 com meia entrada, é claro. R$5, então, se o torcedor for estudante ou tiver outra necessidade de meia entrada, ele vai lá e paga R$5 no ingresso. Olha, excelente, meu amigo, isso aí é pra levar até o cachorro, o papagaio, pra levar, até pagar pro guarda que tá na rua, bora, vem também, vamos botar pressão no Pro ambulante que estiver vendendo, vamos pro jogo, depois você vende. Isso. Entendeu? Botafogo. Eu quero ver, vamos esperar, porque a gente vinha anunciando mesmo que o Botafogo tem a pior média de público de todos os grandes da história que caíram pra Série B. Ainda mais essa história recente, né? Que Lembrando começou. que o maior público do fim de semana foi Santa Cruz e Botafogo, né? Pela Série B, lá ó, na casa lá em Pernambuco, né? O Botafogo conseguindo atrair bastante gente, né? Num jogo de grande porte da Série B, mas em casa bem decepcionante a torcida. O Botafogo atraiu gente da torcida adversária, né? Não da torcida do Botafogo, exato, né? Exato. Da torcida do Santa O Santinha, esses dados vão pro Santinha, não pro Claro. Não, Botafogo, sim, né? mas também tinha muita gente torcendo pro Botafogo no estádio, isso que eu quero dizer. Agora, o Botafogo, problemas políticos, né? Por exemplo, se o Botafogo cair, sabe o que vai representar isso? Financeiramente falando. Se o Botafogo cair... Se o Botafogo não subir. tá. Se o Botafogo com medo aqui. cair pra Se o terceira... Botafogo não subir. Gente do céu. É tudo de ruim pro Botafogo. Espero que isso não mínimo, aconteça nunca mais. Aconteceu com o Fluminense, Não, né? nunca mais aconteça com ninguém. Nenhum grande tem que passar eu mais acabei me por isso. antecipando que eu já tô pensando até no Vasco, porque do jeito que as coisas estão é capaz de ter até o clássico. Calma. Não, Rômulo, Cronologia, sem pessimismo. vamos agora. Até porque você não vai nem em São Gonçalo, a pessoa não vai nem te aceitar lá. Agora, representa a perda de 40 milhões na receita de TV pro Botafogo se o Botafogo não subir. Porque quando o clube não sobe... Vamos lá, gente, eu explicando isso aí que o Romulo tá dizendo. Tem uma diferença no segundo ano, né? Se ele, Isso. no primeiro ano ele cai e logo ele sobe, não faz muita As diferença. cotas de TV, exatamente, elas permanecem Permanece igual ao primeiro ano. igual quando o Botafogo ainda era da primeira. Se ele passar mais um outro ano fora da Série A, aí ele vai Quarentinha começar, menos. E aí, ele vai como é que começar a faz? receber, como eu posso dizer, como clube de Série B. Exato. E aí, como é que vai gerir o clube com 40 milhões a menos? E o que acontece? A crise se instaurou em General Severiano. O Mantuano, que era o vice-presidente de futebol, foi demitido. E ele era o quê? Ele era o cara que dava suporte político pro Antônio Lopes. Então o Antônio Lopes já balança no cargo. E isso é interessante, porque o Antônio Lopes foi o cara responsável diretamente pela demissão do René. Por quê? Porque o René passou a não se bicar mais com o Antônio Lopes. Então uma confusão que só... E detalhe, o Antônio Lopes foi um dos responsáveis pela... completa, o time foi cortado, né? Vocês lembram em 2008, um episódio que eu nunca vi em nenhum lugar, só no Botafogo ver isso acontecer. Em 2008 o Botafogo perde pro River Plate, aquela classificação lá no Monumental de Nunes da Copa Isso Sul-Americana. foi em 2007. Exato. 2007 ou 2008? 2007. 2007? Perfeito. 2007. Perdão, muito bem, obrigado por me corrigir. 2007 o Botafogo é eliminado pelo 4-2. River Plate, o Cuca é demitido e 30 dias depois o Cuca é contratado de novo. Vocês lembram disso? O Mário Sérgio foi contratado para o lugar do Cuca e demitido. 30 dias depois de ser demitido, o Cuca é recontratado. E eu não me espantaria nada se o como é que é o nome dele que vai sair? O Antônio Lopes? Antônio Lopes sair, se ele for demitido, imagina atrás o René Simões de volta. Não, mas ele já tem o Ricardo Gomes. Mas e aí? Se o Ricardo Gomes tem 3 jogos e dois empates e uma derrota. Mas, pô, 3 jogos. Não é possível que o pessoal vai julgar por 3 jogos. O Ricardo Gomes não fez nenhum gol ainda no Não campeonato. fez nenhum gol, mas também tiraram o pimpão do cara. O cara nem chegou a ter pimpão, o cara não chegou a ter... Quem mais aí que caiu fora? Tanta gente foi Muita embora. gente. Pimpão, Bill, Marcelo Matos. Muita gente. O E Botafogo só a gente desfez de cascuda. Só tem agora garoto lá, meu pai. Como Exato. é que é? Não, aí vem as contratações. Pra quem que o Botafogo contratou pra manter um time, pra refazer o time, começar do zero? Serginho, Neilton, Basalo e o Navarro. O Botafogo vai conseguir começando do zero com esses jogadores? Basalo e Navarro parece até dupla de trapalhão, né, Lucas? Os nomes assim, né? De Você filme, vai né? na Argentina e tem lá um circo, os palhaços são Basalo e Navarro. Dupla sertaneja, dupla de palhaço, como vocês Dupla de preferirem. palhaço, dupla de trapalhão de filme. Não, os trapezistas. Basalo e Navarro! E aí, o que acontece? O presidente, o Carlos Eduardo Pereira, foi eleito com um discurso de que dessa vez o Botafogo iria pagar suas contas em dia, o Botafogo iria honrar suas responsabilidades e vamos contratar com o nosso bolso. Ou seja, o René Simões ganhava 100 mil, o Ricardo Gomes ganhava 70 mil, a comissão técnica.
que acontece? Já começa a aparecer o movimento político de ingresso do Montenegro, né? Que sempre teve muita força, como o próprio, por exemplo, Márcio Braga aqui na Gávea. Força Exato. e dinheiro. Força e dinheiro. Ele e o empresário, o Dulcécio Melo. Então o que acontece? Seria uma incoerência muito grande. 6 meses depois o Botafogo já muda tudo. Montenegro, que era o presidente quando o Botafogo conquistou o Brasileiro de 95, vale lembrar isso. É verdade. Mas aí, depois daquilo, o Botafogo não ganhou mais nada de relevante, né? É verdade também. Agora, e aí quem que ele tá sondando para o Botafogo ter jogadores de um nível melhor? O André Lima, que nós estávamos até discutindo do Avaí, seria um bom reforço. Aprovo. Eu também aprovo. Prova? Acho que ia cair Porque nessa situação, matei o Navarro lá, Lucas. Não, melhor que o Bill. Não, melhor que o Bill. Melhor que o Bill seria uma ótima contratação do Botafogo. Mas a gente não falava outro dia aqui que o André Lima era tinha o melhor empresário do mundo, não sei o quê? Mas e na Série B, aí que tá. Melhor que o Navarro é. Melhor que o Navarro ele é. Gente, Pra vocês nem Série viram o B, Navarro jogar, vocês estão com muito preconceito. Não, olha, David, eu vou ser sincero. A questão não é essa, não. A questão é que o Botafogo ele precisa pra ontem. Não preciso ver ele jogar. Eu já tenho que saber de um cara que já joga. Esse é o problema. O problema é esse. Ninguém nunca viu o Navarro jogar. Esse é o problema. E o André Lima tá jogando, ele é A titular. gente não do Avaí. conhecia nem o clube que o Navarro veio, né? Da onde o Navarro veio, a gente não sabia. Esse Segunda é o divisão problema do maior. Esse é o problema. Entendeu? Ah, não, eu já vi. Tipo, quando o Barcos veio aqui pro Brasil, eu até questionei, mas eu já sabia de onde ele vinha. Da LDU e Mas tal. aí me diz uma coisa, Lucas, me fala assim uma coisa básica de planejamento. Aí eles vão trazer o André Lima e o Navarro. O Navarro e os encargos trabalhistas, encargos trabalhistas, salário, tudo mas isso. Mas é que tá, deixa o cara lá no elenco. Tá aí, o Navarro pra ser terceiro reserva, um cara que é trombalhão, trombador, não mata não, entendeu? Trapalhão com trombador, é trombalhão. Você acha que o Navarro tá ganhando pra caramba lá no Botafogo? Não tá. Não tá ganhando pra Então caramba, deixa ele como peça. Mas pra tirar leite de pedra, né, Lucas? Não, mas qualquer gotinha de mas leite aí já... tá, deixa ele como peça. Bota aqui, traz o André Lima pra ser uma referência realmente mais confiável, que já tem história no Botafogo. Bem mais confiável. Pois é, deixa o Luiz Henrique Sharp lá, o Luiz Henrique, ele lá pegando tarimba, aprendendo também com o seu André Lima, que querendo não tem experiência, já jogou até em... na Alemanha, Wolfsburg. Wolfsburg não, foi no Hamburgo. Deixa ele lá. E pronto, deixa o Navarro ali como aquela peça. Todo mundo sabe que o Luiz Henrique pode ser convocado para essas seleções de base, seleção olímpica, seleção daquilo, torneio Coca-Cola, o que for. Deixa o cara lá. Agora, o problema... Pra ser terceiro reserva, deixa. O problema disso tudo é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Vai refazer o time, montar o time todo pra temporada, arriscando Mas até era uma esse o classificação temor do nosso Botafogo. aqui desde o começo. Mas é melhor ter Tirou pneu. o técnico, Tem que trouxe ter um pneu. técnico novo. Pneu? Pneu. Ah, tá. Pneu. Tá. Mas o time já tava Melhor ter pronto no pneu. Carioca, não precisava fazer isso. Exatamente. Aí vem outros jogadores, outro técnico, Romulo, outra já foi metodologia. feito, já foi feito, não tenho culpa. Mas é arriscado. O Botafogo já caiu de primeiro pra quarto. Claro, E aí? mas já foi. E aí, Fazer o e aí quê? não sobe, aí como é que fica? Aí vai perder 40 Tudo milhões. bem, pra- mas pra- é que tá. Nesse elenco atual aí, que já tá com o carro andando... É melhor o André Lima do que sem o André Lima, é isso? Exato, É disparado. melhor. Que isso, sem dúvidas. Porque você... O erro já foi feito lá atrás, agora é Isso. remediar. Porque Pois aí é, já você tá sem faz uma pneu, loucura bota esse um agora. ano. Você faz uma loucura esse ano, que seria trazer André Lima, estão especulando o Danilo, que tá encostado no Corinthians, e o Almir, que tá encostado na Gávea. Então, E o Dória também estão falando, porque o Dória parece que não acertaram a situação dele de pagamento e tal. São Paulo Zagueiro Dória, É, esse revelado tá no ótimo. Botafogo. E até a volta Muito do bom Pimpão zagueiro. também, que o Botafogo também não recebeu o dinheiro. 500 mil dólares. Quinteto bom. Aí eu volto a dizer, chegando esses 4 caras aí, o Almir nem precisa vir, mas chegando esses 3, o Botafogo já sobe com os pés nas costas. Esses 3 seriam Dória, o Pimpão de novo e o André Lima. Sobe brincando. E o Danilo. E o Danilo. O problema Danilo. do Danilo é que ele ganha 500 mil. O Corinthians louco vai... Porra, meu amigo, aí não dá, você tá de brincadeira Aí sabe o que comigo, você vai né? fazer? Mas Você vai aí, fazer- Se for pra ganhar o mesmo salário- Mas ele tá encostado lá, ele não tá jogando. É, só se o Corinthians pagar o salário dele. Não, o Corinthians uma parte. sabe por que o Corinthians não faria isso? Porque seria burrice. O Corinthians não vai ter retorno no futuro. O Corinthians ia dispensar ele. Não, mas o Corinthians paga parte mas aí do paga uma salário do parte, Parra. entendeu? Não, mas o Corinthians paga parte do Mas aí salário o do Botafogo Parra, falou, por não, minha exemplo. parte é 50 mil. Qual? É 70 mil, né? A meta 60, o 60 topo, o teto mil, é tá. 60 mil. Aí o Corinthians ia falar, não, eu não quero pagar 440 mil. É, não faz muita diferença, né? Aí que tá. O Danilo, alguém tem que chegar e falar pra ele, Danilo, é o seguinte, meu filho, você tem 30 e tantos anos, não sei nem a idade certa dele. Não dá mais pra você ficar escolhendo time e muito menos querer ganhar 500 mil. Você quer terminar sua carreira jogando, pelo menos?
As loucuras do 36 futebol anos, brasileiro, né? 36 anos. 36 anos. Pois é. Olha, a gente pode emprestar pro Botafogo, teu salário baixo, a gente pode bancar pelo menos até, vamos ver aqui, 50 mil. Aí o Botafogo paga os outros 60. Aí tu vai ser de 500 mil pra 110 mil. Tá ótimo pra um cara da idade dele. Tá ótimo. E o Almir, muito parecido também. 33 anos, tá encostado no Flamengo. Almir, Nada que era melhor a do que opção do Luxemburgo, né? Pedido do Luxemburgo, né? É verdade. E E aí fez tá um ótimo encostado. carioca, por sinal. Pelo Bangu. Pelo Bangu, fez um bom carioca. Pois é. Vamos falar do jogo então? Porque a gente já tá aqui se estendendo demais. Vamos falar do jogo. Hoje, os preços dos ingressos, hein? Já foi estipulado no último dia 6 desse mês que os ingressos seriam a partir de R$10 a inteira e R$5 a meia, né? Isso para os setores, é claro, norte e sul, que são aqueles setores atrás dos gols. A meta, né, o limite de público será de 25.034 pessoas. Então, R$10 a meia a inteira para norte e sul, com R$5 a meia. Leste inferior, R$20 a inteira, 10 a meia. Leste superior, também R$20 a inteira e 10 a meia. E leste camarote, aí o mais caro, R$30 a inteira e 15 a meia. Assim como a torcida do ABC. Camarote, R$30. Exatamente. Leste Camarote é o nome do Aí setor. dá pra ser rei do camarote, dá pra ser imperador, dá pra ser... Dá pra ser muita coisa, Dá né? pra ser o presidente do camarote. E não precisa nem de Ferrari, nem de champanhe, né? Nada. Então, continuando, o Oeste inferior 30 inteira e 15 a meia, o Oeste superior também 30 inteira e 15 a meia, e os setores superiores estão bloqueados, a abertura depende do volume de vendas nos setores inferiores, assim como acontece no Maracanã, né? Que a a superior só abre quando a inferior esgota. Então, vamos falar do clube, então? Vamos falar do jogo hoje? Então solta a vinheta só do Botafogo aí, Salvador, pra gente falar do jogo de hoje que vai bombar lá no Engenhão, se Deus quiser, o maior público do Botafogo nesse campeonato. Muito bem, muito bem. Olha só, pessoal, o jogo de hoje, Botafogo que já não vence há 4 jogos, vai pra cima do ABC de Natal. E eu vou passar a escalação já pra Perdeu vocês. o seu atacante, né? O Kaique, que era artilheiro. Kaique, que era vice-artilheiro do campeonato. Vice-artilheiro do campeonato com 8 gols, já tá no Flamengo. Então o Flamengo já ajudou o Botafogo, já tem uma colaboração aí. E se o Botafogo tá numa fase ruim na Série B, o ABC tá pior ainda, hein? Porque não vence há 6 partidas, com 5 derrotas e um Tá na zona de empate. rebaixamento. E o 17º lugar, não é O isso? perigo tá aí, que ele tá a 3 pontos de sair, tá com 17 pontos, enquanto o primeiro fora tá com 20, que é o Luverdense. E o Botafogo, ele normalmente ele se complica com esses adversários necessitados, que vão pra loucura, e enfim, que vão buscar jogo também. Mas, no mais, isso mostra também que o ABC não vai vir pra ficar retrancado, porque pra ele também não adianta mais. Ele tem que correr atrás de prejuízo. E o Toninho Cecílio, novo técnico do ABC, ainda não venceu, assim como o Ricardo Gomes, desde que assumiu, não venceu pelo novo time. Agora é guerra pra quem vai perder a virgindade antes, vamos ver. Mais ou menos isso. Agora, já fazem 3 jogos que o Botafogo não consegue fazer nenhum gol. E o pior, né? Jogando contra adversários como o Luverdense. E os 3 jogos do Ricardo Gomes, né? 2 jogos em casa, né? E um jogo fora contra o Santa Cruz lá, um pouco mais difícil. Mas não só isso. O problema não é só não marcar nenhum gol nas 3 partidas, mas é que o Botafogo, em nenhum momento, conseguiu criar chances, entendeu? Então isso é muito complicado. O Botafogo tem obrigação, assim, é uma grande chance do Botafogo virar um pouco esse jogo. E se serve pra deixar a gente otimista, o ABC tem a segunda pior defesa da Série B. Tomou já 27 gols. Isso aí é um dado interessante, né? 27 gols, empatado com o Ceará, que é o Em lanterna. 17 jogos, 27 Isso, gols. 27 gols. Tá empatado com o Ceará, que também tomou 27, só que o Ceará tá em último. E tá atrás somente, só não é o líder, porque o Mogi Mirim tomou 32 já. Meu Deus, hein? Mojimirim que tá em que posição? Mogi Mirim, que é o penúltimo, e já tomou o segundo gol do Santa Cruz. Já tá 2 a 1. Já tá 2 a 1 Santa Cruz. 2 a 1 Santa Cruz, será que foi do grafite? Depois a gente vê e confere nos Mogi detalhes. Mirim Então, tem 16 pontos, é o penúltimo. Mas Então- passa pelo Botafogo criar mais chance, né? e o Botafogo, o Rômulo, que no último treino antes de encarar o ABC hoje, teve o técnico Ricardo Gomes dando mostras de que manterá a equipe que começou o jogo contra o Santa Cruz, hein? Serginho, Neilton e Navarro devem ser mantidos. Olha o Navarro aí, Lucas. E com isso, o Botafogo deve ir a campo com Jefferson no gol número 1, Luiz Ricardo, lateral direito, Renan Fonseca, Diego Giareta e Carleto. Essa é a defesa do Botafogo. O meio de campo tem Serginho, William Arão, Otávio e Diego Jardel. E no ataque, Neilton e Navarro. Pois é, gente, é o seguinte, se o Navarro meter 3 gols, lembre... Não, vamos falar sério aqui, eu critico ele. Mas você nunca viu o jogo, é por isso mesmo, o Botafogo não pode contratar um time da grandeza do Botafogo, jamais pode contratar um jogador que ninguém viu o jogo, ninguém sabe de onde veio. Já começa por aí.
E o Navarro, um jogador desse patamar, ele não pode chegar e já conquistar a posição num time como o Botafogo. Eu defendo ele pra ser terceira opção. Mas e o garoto? E o garoto? Mantém o garoto? Eu manteria. Manteria? Isso aí é muito de, né, muito interno, né? Também é momento, isso é muito interno, né? A minha troca seria o cara que outra. tá lá, o técnico que deve saber ele melhor. tá vendo os treinos, né? Todo dia também tem isso. A minha troca seria outra. Eu colocaria o Botafogo mais ofensivo pra tentar criar mais chances de gol e, consequentemente, tentar fazer mais gols, né? Conseguir fazer mais gols. Botaria Eu tiraria o Serginho e colocaria o Daniel Carvalho no time. Acho que o Daniel Carvalho não pode ser reserva desse time, não. E olha que legal, o Ricardo Gomes tem todos os jogadores à disposição para esse jogo de hoje. Todos os jogadores, não tem nenhum suspenso e nenhum machucado. E aí vai o Botafogo com força máxima, Lucas. Quer dizer, a força máxima que está disponível hoje, né? Agora, a questão é, a Tomara força que aumente máxima é a força. suficiente para vencer o ABC? Não, que pra vencer o ABC? A pior defesa tomara do que campeonato. Talvez a gente tenha que parar pra pensar também que o Botafogo deu essa oscilada aí, ele oscilou um pouco, porque ele também pegou os adversários mais casca-grossa da Série B. Vai ver agora ele pegando esses times aí, o ABC, pegando times com defesas ruins. Por exemplo, a próxima rodada, além do ABC, o Botafogo enfrenta o América Mineiro, também é casca-grossa. Ah, sim, é o atual líder, não? Isso. Não, foi ultrapassado, foi ultrapassado pelo Bahia. Mas vamos lá, aí ele encerra a rodada, encerra o primeiro turno, enfrentando quem? Não, encerra com o América Mineiro. Isso, primeiro turno, 19 aí jogos. Começa de novo, o Botafogo começa a caminhada com o Paysandu. O Paysandu não tem lá... Paysandu em casa. Pois é, o Paysandu também tem uma defesa boa e tal, mas... O Botafogo, ele também ele tem que pegar, vai pegar agora uma sequência de times que estão em cima na tabela. Mas é o que a gente estava falando, né? O que a gente viu contra Luverdense e Criciúma é para ficar um pouco pessimista. Pois é, e o detalhe interessante do ABC, Lucas, que você lembra daquele atacante Rafael Oliveira, que chegou a treinar no Botafogo e acabou indo pro ABC? Aquele que era do Botafogo da Paraíba? Exatamente. Lembro? Se eu falei o time dele, eu lembro. Diga Pois lá. então, o atacante Rafael Oliveira, que há pouco tempo, como eu falei, chegou a treinar no Botafogo, ele não teve escalação confirmada pelo ABC, hein? Ele vai ficar no banco de reservas, deve começar no banco de Ou reservas. seja, o Botafogo queria contratar o reserva da ABC. Que tá na zona de rebaixamento. Gente, é melhor ficar... Aí você me pergunta, André Lima é uma boa? Dória é uma boa? Óbvio que é, seleção, meu pai. seleção. Danilo é uma óbvio, meu amigo. Exatamente. E o Botafogo tem o Fernandes, o Luiz Ricardo, o Renan Fonseca, o Sassá e o William Arão pendurados para o jogo de hoje. Ou seja, se eles tomarem mais um cartão amarelo, eles não jogam contra o América Mineiro. Então, às 7 horas e 44 minutos, torcemos pelo Botafogo, torcemos sem parar pelo Botafogo. Torceremos, né, pelo Botafogo no jogo de hoje. Sofreremos sem parar também. Também. Então, às 7h44, vamos para mais um intervalo, Rômulo. Ah, sim, tem palpite, claro. Eu ia deixar para o final, mas o Rômulo da casa já. O Rômulo Diego Moreira é da casa. Então, tá na hora dos palpites, eu vou fazer uma vinheta para os palpites, Lucas. O que você acha? Legal, né? Pode ser, a gente faz Tá na hora dos palpites. Bem bacana, bem bacana. Então, olha só, vamos começar com você, Lu. Não, vamos começar com o Rômulo, que deu a ideia. Então, muito bem, Rômulo, Porque o palpite. Romulo já tava maquinando o palpite dele. Vai, Meu Romulo. palpite 2x0. 2x0 Botafogo. 2x0 Fogão. Lucas. 4-2 Botafogo. Jogo com muito gol, muita falha. Sofrimento. Botafogo, Aí o Botafogo vai quase Churrascão. Isso. Vai ser várzea mesmo. A ABC tem uma defesa horrível. Navarro vai aguardar o dele. Salvador Rangel. 3-2 o Botafogo. Muito bem, e eu digo... Vai me chamar? David Sharp. O comentarista que não perde o palpite, que não perde a piada, tem o Sharp, por favor. 4-1 Botafogo. Vai dar goleada hoje, hein? Pela boa fase, pelo técnico Ricardo Gomes. Então, às 7h45 agora, tudo liberado. Alguém tem mais alguma contestação a fazer? Alguma coisa não, né? Não, pode, tem que ir Então, pro intervalo. às 7h45, vamos para mais um intervalo aqui no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. E nós, pelo Botafogo, nós torcemos sem parar. Vai, Salvador! Hoje até 8h15. Boa noite, boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu!
Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802, 99987-4802. Às 7 horas e 49 minutos, voltamos com o São Gonçalo Sport Show diretamente para falar primeiro de música. Eu já ia me adiantar de novo. The Weapon Wheel de Blackberry Smoke. Blackberry Smoke com The Weapon Wheel. Lucas Haddad trazendo músicas muito boas pra gente, músicas pra se pensar, músicas pra relaxar. Músicas pra quê, Lucas Haddad? Pra se dirigir na estrada, pegar a estrada, entendeu? E olhar o canto dos pássaros, entendeu? A alvorada, ou então, se tá de noite, o pôr do sol. E pra quem tá Os madrugada, aurora boreal, perdão. Isso. E pra quem trabalhou no Rio, tá agora na ponte, né? Indo em direção a Niterói e São Gonçalo, nada melhor do que escutar, né? É, uma que na boa. ponte não ouve a gente. Eu deixei passar, eu sabia que... Dá pra escutar online, não, dá pra escutar online é mole, online é mole. Aí sim, seu Rômulo. Então, Salvador Rangel, vamos falar do Clube de Regatas do Flamengo, o Mengão da Gávea. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Guerreiro no canto. Opa, vai faltar. Pois é, e vai faltar o Guerreiro no campo e pode vir o Ederson no lugar dele. E a imprensa, Lucas, teve hoje apenas 5 minutos com o time definido, né, para acompanhar o treino, com o time definido. E nesse tempo, porém, não foi possível perceber como o estreante deve atuar. Só que, se ele for escalado no lugar do Guerreiro, a questão fica, será que ele vai atuar de centroavante? Alguém vai ocupar essa função? Lembrando que o Flamengo não tem centroavante, né? O Flamengo tem o Douglas Baggio, que é da base, que é novo, mas tem o Kaique chegando, que ainda não foi Ô, apresentado. David, eu posso fazer uma pergunta? Você deve. Por que deixaram o Alexandre embora? Mas você nunca fez essa pergunta, eu fico impressionado com você, acho que você deve ter algum tipo de distúrbio. É uma coisa óbvia, né? É muito incompetente. Agora, falando do time, o que deve acontecer é que deve mudar o esquema, né? O Flamengo deve mudar do 4-2-3-1 para um 4-4-2, os dois volantes, o Márcio Araújo e o Canteiros, e os dois meios, o Alan Patrick e o Ederson. Aí o Everton mais pela esquerda e mais enfiado o Sheik fazendo esse papel improvisado, né? É aquilo, né? Por que saiu o Alexandre? Por que o Sheik tem que fazer o papel improvisado? Pois é, antes de liberar a entrada da imprensa, o Cristóvão comandou um treino tático com a seguinte equipe: em César no gol, Paulo Vitor continua fora, Pará, César Martins, Wallace e Jorge, Márcio Araújo, Canteiros e Alan Patrick, Ederson, Everton e Emerson. Aí, que coisa, hein? Ederson, Everton e Emerson. Muito muito on. E nenhum centroavante. Não tem, né? Deixaram O os Sheik caras já embora. fez essa função, mas é improvisado. O Sheik não é centroavante, não. Vamos, vai me desculpar, não é. Ele faria improvisado. Agora, confirmado é que o Paulo Vitor e o Marcelo Cirino continuam de fora, não jogam. Que é mais um que não é centroavante, Marcelo Cirino. Paulinho deve continuar de fora ainda, né? Também. Paulinho também tá fora. E o É muito Kaique churrasco, não né? joga. É muito churrasco, né? É muita balada, é muita chupada. Aí vamos lá, o Cristóvão já vai meter um jogador estreante que tem um histórico de contusões, que nem tá com a segurança total. Ele até mesmo disse, o Ederson, quando estreou antes, porque não tava 100% seguro. Ele já vai me Tecnicamente, né? Isso, ele já vai botar o cara improvisado. Aí depois o Cristóvão vai reclamar de racismo, de que... isso Teve é coisa... isso, né? Teve isso ontem. Olha, isso é uma coisa... Isso aí só pra mim reflete o que é o Brasil hoje. É gente fazendo pataquada, fazendo besteira, pra não ter que chamar de incompetência, e depois você dizendo, é racismo, eu sou vítima. Pô, meu filho. Nesse caso, eu não sei, eu discordo um pouco disso aí. Depende, mas nesse caso eu concordo. O Cristóvão também tá dando muita desculpa. Não, porque a questão é a seguinte, não tem que mudar ter sempre o meio termo, tem que ter sempre o meio termo. O Cristóvão não pode ser também martirizado porque também é negro, porque é um treinador de um pouco menos bagagem do que os outros, do que o Luxemburgo, por exemplo. Aonde? Mas não também, disso. mas também treinou os 3 grandes do Rio. Mas já. ele também não pode ser Falta criticado. Só o Botafogo, exato, tem que ser criticado sim, entendeu? O problema desse tipo de coisa é que o cara começa a querer usar isso como escudo toda hora. Eu não tô dizendo que racismo não existe no futebol e no Brasil existe. Agora não é assim que tu vai combater, filho. Não é usando isso como escudo pra incompetência. Entendeu?
Reflete também, entendeu? Em vez de se olhar, até o próprio Cristóvão tá se olhando pra própria cor da pele, olhe pra dentro, reflita. Será que eu não tô fazendo besteira no campo? Será que o pessoal tá me xingando, me mandando ir pra aquele lugar à toa? Quando eu deixo um... Mas vamos deixar claro que no desabafo dele falando sobre isso, ele não falou da torcida do Flamengo, ele quis dizer da imprensa, até de um jornalista que chamou ele de o Flamengo vai contratar o Mourinho do Pelourinho. Eu vi isso. Que aí realmente não tem nada a ver, né, Lu? Mas aí que tá, o fato é o seguinte, por que ele foi só botar isso pra jogo agora? Porque tá se ferrando. É verdade. Não, o que eu mais fico admirado é que o Flamengo tem o Rodrigo Caetano. Tem um cara ali que, em teoria, deveria falar: não vai sair o Alexandre e o Eduardo. Um dos dois vai ter que ficar pra compor o elenco. E acabou que saiu os dois. E o Flamengo hoje tá... Mas eu falava isso com o Lucas, né? Quando o Eduardo da Silva saiu, e era irremediável a saída dele, porque ele, enfim, não ia ter o contrato renovado, teve um contrato muito melhor oferecido lá pelo Shakhtar, o Alexandre já tinha saído. Vai trazer o Alexandre de volta como? Se ele já tinha desfeito o contrato assinado com o Palmeiras. Não dá. É que quando eles dispensaram o Alexandre, eles não contavam com a saída do Eduardo da Silva. Teve gol. Teve gol aonde? Bahia 0, Náutico 1. Muito bem, continue. Mas aí você tem que negociar antes, tem que explicar para o Alexandre que ele fica na reserva no caso do Guerreiro, mas o Guerreiro vai ter eliminatória, vai ter amistoso e vai receber amarelo, como é o caso agora que ele não vai jogar amanhã. E que ele ia jogar, ele ia ser um cara muito, muito relevante no elenco, com certeza ele iria jogar. E o Kaique, esse não joga amanhã, ele fica no banco, né? Ele não joga titular, que eu tô falando, vai ficar no banco. O Kaique fica no banco amanhã? Fica no banco. Legal, pelo menos isso. Vou falar uma isso. coisa pra vocês. Pelo menos já tem o centroavante. Peraí, se fosse alguém pra estrear, que estreasse o Kaique. Sabe por quê? Primeiro, Kaique é centroavante, tá carente a posição. Tem ritmo Segundo, de jogo. já tá vindo de uma Série B, ao qual é quase artilheiro, é vice-artilheiro. Já tá no ritmo de jogo, como você bem frisou. Se alguém tem que estrear amanhã, é o Kaique. Não, talvez o Ederson também, mas enfim, nessa posição não dá, né? Uma coisa assim de incógnito, improvisado, não dá. No caso, o Kaique até ele se diz mais maduro. Ele até diz, eu era um garoto. Ele se vê mais maduro. Eu já acho que o Kaique já aguenta, já pode entrar amanhã sendo a 9, ou melhor, fazendo o papel de centroavante, já que o 9 é o... a numeração fixa, o Guerreiro. Quem vai fazer seria o Sheik, mas é improvisado. Eu não sei, me incomoda um pouco. O Guerreiro, o Sheik não é isso. Incomoda, a gente sabe que isso é besteira. Botasse logo o Kaique. É verdade. Chegou pra isso, já tá no ritmo. Vice-artilheiro de Série B, eu vou repetir de novo. É isso. Às vezes futebol, aí depois você vai reclamar, porque me perseguem, porque eu sou preto, porque eu sou negro, é racismo. Não, Cristóvão, faz o simples, filho. Agora, além dos problemas de elenco, é interessante reparar que Paulinho já está há muito tempo no departamento médico. O Everton também ficou um tempasso no departamento médico, agora está jogando. Marcelo Cirino, também muito tempo no departamento médico. Entre outros jogadores. E essa questão aí, hein? E o que acontece? O Paulo, do Runco, demitido finalmente o Runco. Runco que era de seleção brasileira. E não é mais desde a Copa do Mundo, né? Ele pediu demissão, mas na verdade a gente sabe que acabou se criando um clima péssimo interno. Não foi muito divulgado pela imprensa, isso foi mérito do Flamengo, porque foi uma crise interna, então ficou bem na gávea interna. O que aconteceu? O Paulo Vitor reclamou que teve a sua fratura, que foi uma coisa séria, e ele foi liberado pelo departamento médico antes do tempo de recuperação total. Ou seja, ele começou a treinar ainda sentindo dores. O que aconteceu? Ele volta contra o Santos, torcida esgotou todos os ingressos, Flamengo, recorde do campeão. Falha pra mim nos 2 gols. Falha nos 2 gols. E aí? A história em cima de quem? Do goleiro. Lucas Lima. A história em cima de quem? Do goleiro. Então criou um mal-estar. Lembrando que com o professor Luxemburgo e o Antônio Melo, que era o preparador físico dele, já tinha essas divergências com o departamento médico do clube. O que acontece? Quem vai assumir vai ser o Dr. Tanuri, que também é ótimo. Alto nível. É o médico do UFC. Exato, da Comissão Atlética do MMA, né? E o filho do Runco vai ficar. O Guilherme Runco vai ficar. Ele é filho do Dr. Runco e ele é ortopedista, né? E mais 2 médicos, Luiz Cláudio Balbi e o Serafim Borges. Então esse é o grupo médico do Flamengo. Agora, oficialmente o Flamengo diz que não tem problema nenhum. Não, porque o Runco vai ficar como consultor e tal. Ele só saiu de chefiar o departamento médico. Mas a gente sabe que por fora teve problemas sim. Ele foi demitido, né? Ele foi demitido. Querer falar ficou como consultor, isso aí é uma apaziguação besta, né? Caso semelhante ocorreu no Fluminense de 2000. Michel Simoni E Fred.
vou nem entrar, mas foi por aí que aconteceu. E o Flamengo tem realmente muitos jogadores do departamento médico esse ano. É uma coisa pra gente analisar também. E olha só, quanto ao jogo de amanhã, Flamengo e Atlético Paranaense às 7h30 no Maracanã, 8.500 ingressos vendidos já para essa quarta-feira, parcial do dia. E Lucas e Rômulo é um bom número de ingressos, considerando que não tem o Guerreiro, que o Flamengo vem de 2 resultados ruins, né? E vamos dizer que é um jogo cedo, aquele horário de 7h30 que é meio ingrato, né, Lucas? Você sempre defende essa ideia, né? Do horário de 7h30? Isso. O pessoal sai ali na boca do... a gente, por exemplo, não pode ir no jogo Não dele. pode ir porque a gente tá aqui, né? Só pra cobrir o jogo, pra trabalhar nele. Exato. Mas, em regra geral, a gente sabe que no Rio de Janeiro as coisas são longe, o transporte público não é o melhor do planeta. É o horário de fluxo maior do metrô, inclusive, né? Isso, o pessoal tá saindo do trabalho, enfim... Eu já parei de comentar. Qualquer pessoa que mora aqui sabe como é que é. Então 8.500 ingressos é um bom número, né? Pra início tá ótimo. Pra um dia antes, 24 horas antes do jogo. Tá bom. E vende 2 resultados adversos, né? Foi o que eu falei desde o começo. Então, Salvador Rangel, vamos falar agora. Tem mais coisa aí. Só mais uma informação do Flamengo, que o Flamengo lançou sua camisa número 2. Que vai ser... É verdade. O Flamengo vai estrear contra o Palmeiras. No jogo de lá, inclusive, já foram vendidos 9.000 ingressos pro jogo de domingo. Na Allianz Parque. E o detalhe dessa camisa é que tem um escudo antigo do Flamengo, que o Flamengo usava de 1895 até 1944. Olha que legal. Você achou bonita, Romulo? Ficou bonita. Não, achou bonita, o escudo eu achei feio, prefiro o atual. Mas a camisa é bonita, A camisa é bonita. E tem um bem degradê ali, parecida né? com a do Bayern, de Munique também. E parece que é do Milan da temporada 2013 e 2014 verdade, também, da Adidas. Então, Salvador Rangel, falemos agora do seu tricolor, Salvador. O Flusão. Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Pois é, às 8 horas em ponto, falamos do Fluminense, e Lucas Haddad, parece que o Fred continua fora. O negócio é pra ligar o alerta vermelho já, alerta amarelo, como é que tá esse alerta aí? Olha, David, a bem na verdade é que já tá esse trabalho de prevenção há uns 3 jogos, tá? E, francamente, não dá pra saber, o pessoal não divulga muita coisa no que diz respeito, é sério, não é? Mas aqui continuando, aqui uma pubalgia, né? A pubalgia era aquilo que o Kaká tinha, que é uma coisa que quando pega, meu amigo, pra ir embora, pra sarar é difícil. Inclusive, muita gente afirma, pra comparar com o Kaká, que o que acabou com a carreira dele foi isso. Exato. Pra quem não lembra, o Kaká foi uma venda caríssima. Saiu do Real Madrid, ou do United. Do Milan. Eu confundi com o Cristiano Ronaldo. Saiu do Milan pro... A peso de ouro. Do Real Madrid, peso de ouro. O mesmo patamar do Cristiano Ronaldo. Praticamente. E no Real Madrid não rendeu praticamente nada, né? Porque foi lá que ele pegou essa pubalgia. Então, depois voltou pro Milan e não jogou nada também. Não, também. Não é qualquer contusão, não, que é uma pubalgia. E pelo visto... tem vários níveis mas pelo também, menos o Fred treinou hoje. Não vai jogar, mas pelo menos já começou a treinar, né? Ele se recuperou e ficou no Rio, né? Treinando aqui no Rio, não viajou a Porto Alegre, assim como o Osvaldo também no Rio, Lucas. Ficou no Rio, não foi a Porto Alegre também? Não foi. Mas de novidade, pra falar de quem vai, quem pode, quem está lá no relacionado, nós teremos Jean e Robert. O Robert que estava fora há muito tempo também, né? Mas o Jean, o pessoal tá dando também, ele viajou, mas... O pessoal tá deixando ele um pouco poupado e tal, entendeu? Não tá querendo relacionar ele, não tá querendo botar ele pro fogo ainda. Agora, o Ederson tem que colocar o Elton Paulista. O Ederson tem que colocar... O Ederson Moreira. Você sempre confunde isso, né? Ederson. O Ederson Moreira. Ele tem que colocar o Elton Paulista no time, né? Pelo amor de Deus, Magno Alves não dá. Concordo. E parece que essa é a tendência, viu? Já deixo vocês aqui felizes com isso. Porque o time provavelmente vai ter o Wellington Paulista. A zaga, vamos lá então. A provável escalação: Cavalieri, Wellington Silva, Henrique, Marlon e o Breno Lopes. Aí vem Gustavo, Scarpa, Pierre, Cícero e Ronaldinho. Marcos Júnior e Wellington Paulista. Cícero então escalado no time titular, então. Já vai titular. Até se o Fred fosse o time titular, estaria com o Cícero, sabia disso? É mesmo? Porque o que treinaram com o Fred e o Wellington Paulista juntos. E Marco Júnior vindo mais de trás. Fred e o Wellington Paulista juntos é demais, hein? Treinaram isso com... Aí botaram o Cícero na volância junto com o Pierre e o Gustavo Scarpa com o Breno Lopes. Como o Fred não foi,
Aí voltou todo mundo pro normal. Voltou o Gustavo Scarpa pro meio, o Marco Júnior junto com o Wellington Paulista mais à frente, não vindo tanto de trás. E aí o Cícero parece que vai fazer as vezes de volante. Na verdade, David, isso até é uma coisa interessante. Eu prefiro o Gustavo Scarpa como volante e o Cícero mais adiantado. É isso que eu ia falar. É. A tendência pode ser essa também. Isso é uma coisa muito boa do Cícero, porque a gente nunca sabe onde é que ele vai atuar de fato. Aí eu não precisa nem fechar treino, né? Não precisa. Porque ele pode mudar, Cícero, pode ele é variar. um mistério, já é uma interrogação ambulante. Agora, foi o que a gente estava falando do Flamengo ainda agora. E aí, vai colocar o Emerson Sheik de centroavante? Vai improvisar? O Fluminense não tinha nada que improvisar contra o Avaí, colocar o Magno Alves. Tinha que colocar o Wellington Paulista ali como referência, como tá acostumado a jogar com o Fred. O Fluminense tá se dando super bem assim. Só quem tava com esse saudosismo de Magno Alves era Salvador Rangel, o operador que é emocionado pra Dedéu. Então eu queria saber, ô Salvador, bom e emocionado pra Dedéu, você já mudou de ideia, Salvador? Ou continua sendo viúva do Magno Alves? Não, olha só, eu aposto no Magno Respira, Alves. Salvador, olha só o que você vai falar, hein? Eu aposto no Magno Alves porque ele está jogando no time, né? No time bom. Nosso time, né, ô Lucas? Meu Deus do céu. Agora, Salvador, eu sou seu pai Correia, Salvador. Olha só, tira o microfone dele, Lucas. Tira o microfone agora, dele. Lucas. Agora, Lucas, me diz o seguinte: o Marlon falou que a zaga do Fluminense não melhorou. O que melhorou foi a atitude do time. Você concorda? Concordo que a zaga realmente não melhorou. O que acontece ali é que o Fluminense ele tá sabendo encaixar mais a marcação do meio pra frente, ou ali da intermediária pra frente. Tanto é que o gol que ele tomou do Avaí foi uma falha individual do Henrique, né? Realmente não tá. Os gols que ele tomou do Vasco também foram falhas. No caso do Gum, a zaga não melhorou, é verdade. Só que o sistema tá mais encaixado. A zaga tá sendo muito ajudada pelo pessoal da frente, entendeu? E aí essas oscilações de volante, o Jean contunde, o Edson é suspenso, ora é o Jean suspenso, depois o Jean contunde. Tem que voltar o Jean pra melhorar a qualidade, né? Qualidade da saída de bola. Não digo nem isso, não. O Fluminense também, o Pierre dá uma boa, também ele dá uma boa pegada. Eu acho que o time sente falta do Jean, bastante, assim. Sente, com Na certeza. saída de bola, Sente. principalmente. Só que eu vou falar uma coisa pra você, acho que o problema não é nem esse, eu digo mais... Sente mais falta do pela troça. Vinícius também, pra mim, na minha opinião. Vinícius é muito importante pro time. Esse sim. Tava esse muito sim, bem, esse sim. encaixou como Mais até do que o Jean. como O o Jorge Vinícius no Balboa. Flamengo encaixou como uma luva, né? Aí o menino se machucou. Porque é talentoso, não é que encaixou como o cara é bom. Igual o Jorge é um baita jogador. Eu já dizia que ele ia tomar essa vaga do Armeiro aí fácil. O Armeiro é correria. O Jorge não, o Jorge é categoria. E o Vinícius é a mesma coisa. É um jogador que você dando pra ele as liberdades, ele sabe encontrar os buracos, ele tem boa finalização, tem bom passe, entendeu? Cruza bem. E foi uma péssima coisa. E aí o mérito pra diretoria do Fluminense, né, Lucas? Que encontrou Edson, encontrou Vinícius, jogadores que não tinham badalo nenhum, não tinham passado por grandes clubes e estão no Fluminense hoje muito bem, né? Além disso, méritos por ter encontrado tais jogadores e méritos por ter mantido uma espinha dorsal. Quando eu falo que é importante manter Cavalieri, Gunjan e Fred, que é uma espinhazinha do time de 2012 e tal, por que é importante? Porque o cara que chega ali, ele já sabe com quem ele tá lidando, qual a forma que o Fluminense joga, qual é a filosofia, entendeu? Como é que a coisa acontece. São os representantes, né? Isso. Então o cara já tá O cara não chega perdido ali, chega, olha só, muito prazer, eu sou o fulano, esse aqui é o Fluminense. Aqui é o Fluminense. E cara, eu vou te dar uma dica. Eu com o Fred, a gente prefere assim. Faz essa função aqui que tu vai se dar melhor e tal. Ajuda a gente nisso. É a conversa. Entendeu? Então o Vinícius, ele soube muito bem encaixar. Ele soube aproveitar todo esse papel de ter que chegar à frente, que o Fluminense tinha perdido. A gente precisa de um segundo atacante de velocidade. Se não tem, então o Vinícius falou, sabe de uma coisa, não tem? Eu vou arriscar de fora, eu vou arriscar um passe mais acentuado, já açucarado para deixar o Fred na cara, um cruzamento, entendeu? Vou explorar mais os laterais. E há muito tempo o Fluminense joga assim, né? Quando tinha o Wellington Nem, depois com o Sobis, né? Pois é. E agora o Marco Júnior voltou. O Marco Júnior voltou a fazer essa função do segundo atacante. Exato. Muito bem, o Fluminense joga contra o Internacional amanhã às 9h50 da noite, jogo da televisão aberta.
E agora, Salvador Rangel. Ô, David, só pra terminar, o Marlon, que ele mesmo disse isso, que tem personalidade, ele disse que é obrigação do Fluminense vencer o Inter. Falou que é obrigação. Numa situação dessa. Obrigação não é. Falou, Mas- ele usou o termo obrigação. Você acha que é obrigação? Obrigação vencer o Inter fora de casa nunca. Depois não há- do não há. 5x0 é obrigação. Mas os caras vão vir, talvez surta o efeito contrário. Eles possam vir muito mais mordidos e aí o Fluminense pode pagar o E o pato. Fluminense que adora ressuscitar defunto, foi assim com o Vasco, com o Avaí, É verdade. entendeu? Pois é, então, agora sim, às 8 horas e 9 minutos, Salvador, vamos falar. Falando de defunto, não, vamos falar de Vasco. Ah, David. Não, tá maluco. Vamos lá, Salvador. Pois é, gente do meu coração. Agora sim, hein, o presidente do Inter assina a rescisão e Jorge Henrique viaja ao Rio nessa quarta-feira para assinar contrato com o Vasco, hein? O que vocês acham, então, dessa concretização do negócio Vasco e Jorge Henrique? Outra notícia para vocês, Nenê é regularizado e deve estrear apenas contra o Curitiba. Não pega o Santos nessa quarta-feira. A segunda notícia me apetece mais. A segunda me deixa mais feliz, porque o Nenê, sim, ele pode fazer uma diferença. O Jorge Henrique, eu não vejo ele fazendo mais que o Dagoberto e muito menos mais que o Riascos. Ah, mas Riascos, eu vou ter que insistir. Riascos perde gol, perde. Mas pelo menos tem fôlego, tem explosão física pra tá na cara do gol e perder. Dagoberto, nem isso. Jorge Henrique, duvido. E dizem que há problemas no vestiário, né? Que os jogadores estão cada vez suportando menos o Celso Roth. Eu não sei. Já? Entra no mérito que a gente fala aqui, né, Lucas? Entra aqui no mérito, os jogadores estão suportando menos. Ah, os jogadores estão suportando menos, vamos tirar o cara. Que infantilidade. Meu irmão, você é profissional, suportando menos. Ui, não gosto dele. Meu filho, vai fazer com seriedade. Você é amigo dele? Você vai sair pra viajar com ele? Não é. Pois é, você é o que Vai dele? passar É férias de seu verão sogro? com ele? Não vai. Você casou com a filha dele? Não tem que suportar, mesmo que tivesse casado, não tem, entendeu? Você é profissional. Você não pode chegar e destruir um trabalho e sabotar um trabalho em clube por conta de titizinho. De, Você tá ui. recebendo, assim como ele tá recebendo. Os dois são profissionais. Ui, pisou no meu calo, Celso Roth. Mas Não jogador de pode. futebol é assim. Jogador de futebol é cara E aí de dá pau. liberdade de Aí, demitir o ok, técnico. mas Dá aí liberdade por de isso demitir o que eu digo técnico. que jogador mimado no Brasil ferra com trabalho. Exato. Aí que eu falo, por isso que eu falo pra você que técnico aqui no Brasil não vai querer se especializar. Pra quê? Pra vir um bando de marmanjão metido a criançona. Falar, não fico com a cara dele. Poxa, ele tem estudo, ele tem tudo, ele tem uma parte tática e técnica ótima. Ele me ensinou muita coisa, mas não vou com a cara dele. Ah, que isso, cara? Dá toda a liberdade, como já aconteceu com o Cuca no Flamengo em 2009, ano que o Andrade foi campeão brasileiro e assumiu depois. O Cuca foi sabotado. O Flamengo perdeu vários jogos porque o Cuca foi sabotado. Entendeu? Mas, no caso É uma do Vasco, situação assim Aí a o todo Cuca momento. saiu, foi lá e se garantiu, mostrou, não, No cara. Fluminense. No Fluminense. Evitou 99%. Mostrou no Atlético. Exato. E aí muita gente quer o Cuca agora de volta no Agora Flamengo. que é, pois é. E aí? Agora, eu acho que há um problema no Vasco que se criou de um autoritarismo extremo, né? Tanto que vai desde o presidente, passando pelo vice de futebol, até chegar lá no Celso Roth. Então, esse clima, ficou um clima ruim, assim. A gente vê o Vasco contra o Joinville, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Mas isso, pelo menos, se o Eurico tem alguma vantagem, ele tem uma vantagem nisso aí. Porque ele não cede a pressãozinha de jogador, mimimi de jogador, não. O jogador Pois é. tá, né? Ah, não gosto dele, ele é feio, bobo, feio e chato. Vai ter que aturar, você é profissional, você vai ter que aturar o Pois é. treinador. Teve gol. Teve gol aonde? Ceará 0, América Mineiro 1. Olha o Vozão aí, ó. Vozão perdendo em casa. O América Mineiro que vai pegar o Botafogo na última rodada E do América turno. Mineiro tornando-se líder. Então, muito bem, às 8 horas e 12 minutos, Salvador tá na hora de mais intervalo. Rômulo, pra não perder o costume. Só uma coisa, Rápido. faltou os palpites do jogo do Flamengo. Eu sei, que no próximo- eu ia falar isso no próximo coisa, porque ele então vai ser beleza. antes, entendeu? Não se antecipa, eu não Então, sou tão... os destaques finais não sou vão ser tão, palpites. não, vai ter o palpite, depois os destaques finais. Então, Salvador Rangel, vamos rapidinho para mais um intervalo aqui no São Gonçalo Sport Show. Voltamos já. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos antenados na jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos. Valeu! Aquele abraço!
Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802, 99987-4802. Às 8 horas e 16 minutos, voltamos com o São Gonçalo Sport Show. E você ouviu Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. E rapidinho, galera, vamos aos palpites do jogo do Flamengo. Como muito bem lembrou o Rômulo, eu já tinha essa carta na manga. Os palpites, porque o jogo do Flamengo começa durante o nosso programa de amanhã. Então, palpites, começa com você, Lucas Haddad, para Flamengo e Atlético Paranaense amanhã no Maracanã, às 7h30 da noite. Sem Guerreiro? Sem Guerreiro. 1-1. 1-1. Salvador Rangel. 2-1 Flamengo. Muito bem, Rômulo. 0-0. E eu aposto 1-0 Atlético Paranaense. Olha só, hein? Que audacioso, hein? Ó. Pô, mas não deixa de ser uma possibilidade, né? Tudo é possível aqui. É tudo possível. Ninguém aquilo, né? apostou 10-9. Então É tudo aquilo, é possível. né? É aquilo, né? Sem guerreiro tem caô. Tem caô, é verdade. Então, o Sheik tá lá, mas o Guerreiro que é o responsável pelo caô. Vasco? Não, isso amanhã. Agora, destaques finais. Ah, tá. Então, começo com você, que... Enfim, nada de Guerreiro e caô, e acabou essa história, acabou o palpite sua mãe, então pode dar o seu destaque final, Lucas Haddad. Meu destaque final, David? Isso. Bom, meu destaque final, vamos lá, transferências aqui. O Manchester United vai tentar segurar o De Gea. E aí, continuando aqui nas transferências, sabe para onde o Lucas Leiva tá próximo de ir? Pra onde? Lucas Leiva, que é possível até na seleção brasileira? Sim. Pro West Ham United. Que coisa, O hein? West Ham United se aproxima de Lucas Leiva, mas o West Ham agora tá ficando rico, amigo. Tá Ah, rico. é? É aqueles novos ricos da Inglaterra. Ah, mais um. O West Ham, pra quem não sabe, gente... Contratou o West Ham Tevez, teve o Tevez jogando há muito mascarando, tempo, há né? muito tempo, Tevez mascarando, depois do Corinthians até. Mas eu quero que vocês se lembrem que o West Ham United vai ser o time que vai herdar o Estádio Olímpico de Londres. Lembra para as Olimpíadas de 2012? Muito bom, hein? Vai ficar com o West Ham, ele que vai tomar conta daquilo, ele que vai ser o dono. Então Muito legal. o clube tá querendo futuro. Vai ser mais um dos grandes aí, tipo, da Premier League Eu com acredito chances de que vai. vitória, de título. Eu acredito que vai. O West Ham Lucas é um Leiva clube tava que- onde, hein? Lucas Leiva tava no Liverpool? Ah, ainda tava no Liverpool, mas encostado, né? O Liverpool tem interesse de vender o jogador, né? Ah, é, E porque aí ele encostado. deve liberar ele na janela de transferência, na atual até. Então, legal. Rômulo Diego Moreira, o seu destaque final. Meu destaque final é um abraço para a comunidade tenística do Brasil. E agora... Só um detalhe, Rômulo. É tenística ou tenista? Pode ser os dois? Não, tenística. Tenística. Porque tenista é o cara que joga tênis. É. Tenística é a Comunidade tenística. Tenística. Ah, legal. Então, Professor Ailton do Flamengo, a galera que curte o nosso programa, professor João. Então, nesse atual momento, agora, tá acontecendo o Master 1000 lá no Canadá. E nesse momento joga o melhor brasileiro do mundo, o Tomás Bellucci, contra o número 1 do mundo, o Novak Djokovic. Que coisa, hein? Jogaço, hein? Jogaço. E o brasileiro já perdeu o primeiro set por 6-3. Aí amanhã, no decorrer, quando tiver tempo, eu comento mais sobre esse grande Master 1000. Não, mas amanhã vai Porém, ser toca. virada. Vai ser 2-1 pro Thomas Bellucci e 7-6, 7-6. Detalhe, eles se enfrentaram 3 vezes. 2 vezes o jogo foi 2-1, duríssimo, e uma vez o Bellucci, o Djokovic ganhou de 6-4, 6-4. Primeiro jogo 7-6, 2 tiebreaks, né? Vai ser. O Bellucci vai acabar morto, É mas sempre jogo duro. 7-6, 7-6. Eu acredito. Vamos, Brasil. Eu acredito. Então, meu Beijo destaque... Sharp, por favor. Meu destaque final vai pro jogo. Que jogo, hein? Na prorrogação, o Barcelona faz 5-4 no Sevilha e conquista a Supercopa da Espanha, hein? Com 2 gols de Messi. De falta, Barcelona sofreu empate no Sevilha após abrir 4-1 no segundo tempo, mas contou com a estrela de Pedro, que substituiu o Neymar para levantar o 4º troféu em 2015. Claro, né? Contando que a temporada começa agora no meio do ano, contando que a temporada foi antiga e continua, quer dizer, a temporada passou e agora começou outra, tudo em 2015. Então, pessoal, 5-4. Tríplice coroa? Exata, Só não supera, sabe quem? Quem? O Celtic de 67, com a pentríplice coroa. Meu Deus, mas olha só, destaque imenso pro Barcelona, hein? Ganhando tudo pela frente, mesmo sem o Neymar, né? Vale ressaltar que é um feito E impressionante. falta, sabe o quê? O quê? O Mundial de Clubes. Falta, que vem logo mais contra o River Plate, ou, claro, os outros Quem times. sabe, né? David? Verdade, hoje em dia, né? O sul-americano não se garante mais não, filho. É verdade. Tem o América do México lá. O River suou nem tanto, mas
precisou de ajuda da arbitragem amiga pra ganhar do Tigres, que é um dos últimos lá, da meiuca. O América do México vai representar com o CACAF. Pois é, não pode brincar não. Então é isso. Às 8 horas e 20 minutos, está na hora do São Gonçalo pegar a estrada, São Gonçalo Sport Show pegar a estrada, aqui é claro na sua rádio São Gonçalo FM, a rádio que leva São Gonçalo até no nome. Então voltamos amanhã com muito mais programa, muito mais palpite, muito mais debate, muito mais entretenimento para você às 8h21 agora. Então é isso, muito boa noite, muito obrigado Rômulo Diego Moreira, obrigado Salvador Rangel, o operador que é bom para Dedé, o Lucas Haddad, comentarista da verdade. E é isso, voltamos amanhã, um abraço e até lá! Vamos lá, vai que é tua, Léo. E amanhã muito mais, só que menos atraso.